Aquele pedaço de sertão já tinha visto seca, já tinha visto peste, já tinha visto guerra entre famílias, mas nunca tinha visto uma fome tão severa quanto a que apertou o peito do povo naquele ano. O chão estava rachado feito casco de tartaruga, os mandacarus murchos pareciam pedir água, e até os pássaros tinham ido embora procurando outro céu. Era como se Deus tivesse esquecido aquele lugar. Nem chuva, nem vento, nem sombra. Só o calor do inferno batendo seco na pele dos vivos. No pequeno povoado de Riacho do Meio, viviam 3 sertanejos simples. Zé Francisco, um homem de quase 50 anos, forte, mas com os ossos aparecendo pelas costelas. Antero, seu filho de 15, magro como vara de cutucar cobra. E seu Ambrósio, vizinho deles, um velho de quase 70 anos que ainda lutava para trabalhar, mesmo com a vista falhando. Eles eram como família, dividiam o pouco que tinham, o pouco que plantavam, e as esperanças que resistiam apenas por teimosia. Mas naquele ano, esperança era coisa que não enchia a barriga. 3 semanas sem comida de verdade. 3 semanas vivendo de um punhado de farinha racionada, de água suja do açude, de raiz amarga que a seca deixou para trás. Os corpos estavam fracos, as pernas tremiam, a cabeça rodava. Antero já tinha desmaiado 2 vezes, e o velho Ambrósio quase morreu tentando catar um tatu no meio das pedras. Era noite quando Zé Francisco percebeu que, se nada fosse feito, todos morreriam antes da próxima lua. Sentados ao redor de uma fogueira pequena, pequena porque nem lenha existia mais, os 3 homens conversavam em silêncio. O fogo parecia triste, e a brasa fraca iluminava apenas os olhos fundos deles. Pai, eu tô com fome de verdade, disse Antero, a voz baixa, quase sumindo. Zé Francisco apertou o maxilar. Doía escutar o filho pedir comida e não ter nada para oferecer. Doía como faca entrando no peito. Seu Ambrósio limpou o suor do rosto, mesmo com o vento frio da noite. Nós não aguentamos mais muito tempo, Zé. Ele falava com dificuldade, sentindo a respiração pesar. Nem gente nem bicho vive sem comer. Ou a gente arranja alguma coisa, ou a morte arranja nós. Zé Francisco respirou fundo. Ele já sabia a resposta, mas ainda lutava contra ela. Eu pensei numa coisa, disse ele, olhando para os 2, como quem teme ser julgado por pecado grave. Mas vocês precisam entender, eu não tô falando por maldade. Tô falando porque é isso, ou a gente cai duro no chão antes de amanhecer. Antero endireitou o corpo, tentando parecer forte. Fala, pai. Zé passou a mão no rosto cansado. O coronel guarda uns bois gordos lá no curral grande, depois da vereda seca. Ele tem mais de 100 cabeças. 100, Antero. Ele levantou o dedo trêmulo. Se a gente pegar só um, a gente come por uma semana inteira. Eu, tu, seu Ambrósio, e até divide com os vizinhos que tão pior que nós. O silêncio caiu pesado. Seu Ambrósio cuspiu no chão. Roubar boi do coronel é pedir morte, disse ele. Tu sabe disso. Zé sabia. Todo mundo sabia. O coronel Horácio era conhecido por ser o senhor daquelas terras, dono do gado, dono da água, dono das autoridades. E dono do medo de todo mundo. Quem tomasse um pássaro do quintal dele sem pedir podia acabar pendurado numa árvore. E ele fazia questão de que todos vissem. Mas a fome é mais poderosa que o medo. Pois é isso ou a morte também, seu Ambrósio, respondeu Zé. O coronel tem comida sobrando, e nós aqui comendo vento. Antero suspirou fundo. Ele sentiu o estômago arder, como se estivesse comendo ele mesmo por dentro. Ele olhou para o pai, depois para o velho. Eu vou com vocês, disse o menino. Não aguento mais sentir isso. O velho fechou os olhos. A consciência gritava que não podia. Mas o corpo gritava ainda mais por socorro. Então vamos, murmurou Ambrósio, derrotado. Foi assim que a decisão foi tomada. Não por coragem, não por ambição, mas por desespero. Eles não queriam ser ladrões. Queriam apenas sobreviver até a próxima chuva. Aquela noite estava escura, sem lua. Boa para quem queria passar despercebido. Os 3 caminharam silenciosos pelo mato seco, desviando das pedras e dos espinhos, ouvindo apenas o barulho do vento cortando as folhas mortas. A cada passo, o medo crescia dentro deles como um bicho escondido. Pai, e se os capangas pegarem a gente? Perguntou Antero. Eles têm que ver nós primeiro, respondeu Zé, sem parar de andar. E se o coronel souber? Zé respirou, sem encarar o filho. Aí a gente reza para Deus ter pena. O curral apareceu ao longe, numa área plana, cercada de estacas grossas.
E lá dentro, brilhando sob a luz fraca das estrelas, estavam os bois, animais gordos, valiosos, bem cuidados. Um contraste cruel com a miséria do povoado. Zé Francisco parou, observando. Vamos rápido. Sem barulho. Sem luz. Sem conversa. Antero tremeu. Não era só de fome. Era medo mesmo. A boca secou. Eles arrombaram a tranca velha do canto do curral. Escolheram o boi menor, o único que podiam abater sem fazer alarde. O animal mugiu baixo, mas não alto o suficiente para alertar alguém distante. O corte foi rápido. Zé Francisco sabia fazer aquilo. Anos trabalhando como vaqueiro, antes de perder o emprego justamente por não querer se ajoelhar para o coronel. O sangue quente caiu na areia seca. O cheiro forte se espalhou. O menino virou o rosto, nauseado. Pronto, disse Zé, limpando o suor da testa. Vamos levar só o que der para carregar. Mas o que eles não sabiam era que não estavam sozinhos naquela escuridão. Um dos vaqueiros do coronel, Jair, estava voltando de uma ronda. Ele viu a movimentação, aproximou-se escondido, e quando os 3 sertanejos saíram pela porteira carregando carne embrulhada em pano velho, Jair reconheceu as silhuetas. Seu Ambrósio, Zé Francisco e o menino. Desgraçados, o coronel vai acabar com vocês, murmurou Jair. E correu para avisar o patrão. O coronel Horácio não dormia cedo. Ele era o tipo de homem que ficava acordado planejando como manter o povo sob seu domínio. Quando Jair chegou desesperado, mal respirando, o coronel levantou os olhos lentamente, como uma cobra que acabou de perceber uma presa. Quem foi? Perguntou ele, a voz baixa e perigosa. Zé Francisco e mais 2 levaram um dos seus bois, coronel. O coronel sorriu. Um sorriso frio, maldoso, satisfeito. Para ele, aquilo não era crime comum. Era oportunidade. Era hora de mostrar quem mandava. Acordem os homens, ordenou ele. Vamos fazer o sertão lembrar o preço de mexer no que é meu. Na madrugada, antes mesmo do sol nascer, o coronel reuniu seus capangas armados até os dentes. Cavalgavam como uma tropa de guerra. O barulho dos cascos ecoava pelas pedras, acordando o povo inteiro. O medo correu pelas casas como vento gelado. Quando o dia clareou, Zé Francisco estava separando a carne para cozinhar quando ouviu os gritos vindos da estrada. Pai, Antero murmurou, lívido, é o coronel. Zé não teve tempo nem de reagir. A porta foi arrombada, e 4 homens entraram batendo, chutando, arrastando. Antero levou um golpe no queixo, o velho Ambrósio foi derrubado no chão, e Zé Francisco foi algemado com as mãos para trás antes de conseguir falar. O coronel desceu do cavalo, andou até eles, e olhou cada um nos olhos, como se estivesse avaliando o gado. Vocês roubaram meu boi. Meu. Ele repetiu devagar, como quem saboreia a humilhação alheia. E agora vão pagar como ladrão paga no meu território. Zé tentou falar. Coronel, era fome, nós só. O coronel bateu nele com o cabo da espingarda, fazendo Zé cuspir sangue. Cala a boca. O sertão precisa aprender. Quem mexe no que é meu, morre. O velho Ambrósio chorava. Antero tremia. E o coronel, satisfeito com o desespero deles, deu a ordem que mudaria a história daquele povoado. Preparem 3 cordas. Hoje vai ter enforcamento. No rosto de Antero, a infância acabou naquele instante. No rosto de Zé, a esperança morreu. E no rosto do coronel, havia prazer. Ele não tinha pressa. Queria que todos vissem. Queria humilhar. Queria esmagar. O sertão inteiro tremeu naquele dia. Mal sabiam eles que Lampião ouviria falar do ocorrido antes do sol se pôr. E quando Lampião vinha por causa de injustiça, vinha trazendo o inferno junto. O sol ainda nem tinha subido direito quando o coronel Horácio mandou amarrar os 3 sertanejos no meio da praça. O chão estava tão quente que parecia querer engolir os pés de quem pisasse nele. As casas, pobres e baixas, cercavam o largo principal como testemunhas mudas de um crime anunciado. Zé Francisco tinha as mãos presas atrás do tronco. O velho Ambrósio estava amarrado ao lado, tremendo feito folha batida pelo vento. E Antero, o menino, franzino, com os olhos arregalados, tentava controlar o choro, mas o medo era maior do que ele. A praça encheu. Não por vontade, mas por obrigação. Os capangas passaram pelas ruas, mandando todos saírem de casa. Quem tentasse ficar escondido era arrancado pelos cabelos ou pela camisa. O coronel queria público. Ele gostava de público. Humilhar era inútil se não tivesse plateia. Povo do Riacho do Meio! Gritou ele montado no cavalo,
ostentando o chapéu grande de couro fino e a peixeira brilhando na cintura. Hoje vocês vão ver o preço que se paga por mexer nas minhas coisas. Ele apontou para Zé Francisco. Este homem aqui, e esses dois que estão com ele, tiveram a ousadia de roubar um boi meu. Um boi que vale mais do que qualquer um deles. O murmúrio correu pela multidão. As mães tapavam os olhos dos filhos, os mais velhos rezavam baixinho, e alguns homens olhavam para o chão, incapazes de encarar a injustiça. Zé Francisco tentou falar, com a boca inchada e a voz fraca. Coronel, era fome, nós só queríamos sobreviver. O coronel sorriu. Aquele sorriso que só gente ruim sabe dar. Pois morram de barriga cheia no inferno, disse ele. O velho Ambrósio chorava tanto que mal conseguia respirar. Antero tentou se soltar, mas o laço estava apertado, cortando o pulso dele. Pai! Zé, mesmo cheio de dor, olhou para o filho com uma calma triste. Meu filho, perdoa seu pai. Eu só queria te ver vivo. O coronel fez sinal com a mão. Dois dos capangas, homens enormes, acostumados a obedecer sem pensar, subiram num tamborete velho e começaram a preparar as cordas. Cada uma pendurada num galho grosso de um juazeiro que, até aquele dia, jamais tinha visto morte, e não estava preparado para ver três de uma vez. A corda grossa balançava lentamente com o vento. A sombra pequena no chão parecia zombar da miséria dos três. A multidão, impotente, rezava ou chorava. Vamos começar pelo velho, disse o coronel, apontando para Ambrósio. Para o povo ver que nem idade livra ninguém de mim. Ambrósio, fraco, deitou a cabeça para trás. Meu Deus, minha mãe, meus filhos, me esperem aí do outro lado. Os capangas puxaram o velho para perto da corda. E foi aí que um som diferente cortou o ar. Não era grito. Não era reza. Era um assobio curto, leve, vindo da estrada de terra que levava ao sertão aberto. O coronel franziu o senho. O que é isso? Mas antes que alguém respondesse, um estalo ecoou. Um estalo que todo homem do sertão conhecia muito bem. Uma bala. Uma bala que passou raspando no chapéu do capanga, fazendo o couro voar. A praça inteira congelou. Que desgraça é essa? Gritou o coronel. Outro estampido soou. Dessa vez, acertou o braço do homem que segurava a corda. O capanga caiu para trás, gritando de dor. A multidão começou a correr, mas ficou presa entre o medo do coronel e o medo do que vinha da estrada. Do alto da poeira, surgiram silhuetas. Silhuetas armadas. Silhuetas de chapéu de couro dobrado, cartucheiras cruzadas, volantes na cintura. E na frente delas, montado num cavalo preto como breu, com um punhal grande na bainha e o rifle descansando apoiado no peito. Lampião. Virgulino Ferreira da Silva. O rei do cangaço. O nome que fazia valentão rezar, coronel suar frio e amante pedir perdão. A praça inteira, que antes era silêncio de medo, virou silêncio de espanto. Lampião parou o cavalo no meio da poeira que subia. Olhou para os três homens amarrados. Depois olhou para as cordas. Depois para o coronel. E sorriu. Aquele sorriso torto, de canto de boca, que ele dava quando estava prestes a fazer o inferno acontecer. Parece que cheguei na hora errada, coronel, ou na hora certa. O coronel ficou branco. Nunca esperou ver Lampião ali. Não naquele dia. Não naquela hora. O que significa isso, Lampião? Isso aqui é problema meu, disse ele, tentando manter a pose, mesmo com a voz trêmula. Lampião nem piscou. Problema seu virou problema meu no minuto que eu ouvi que 3 cabras estavam sendo mortos, por causa de fome. Ele apontou para Zé, Antero e o velho. Fome, coronel. Fome. Vem cá, você sabe o que é isso? O coronel abriu a boca para responder, mas Lampião continuou. Claro que não sabe. Quem tem terra, boi, água e poder, não sabe o que é fome. Ele ajeitou o chapéu. Mas eu sei. E quando o sertão tem fome, eu não deixo covardia passar batido. Os cangaceiros atrás dele, Zabelê, Azulão, Maria Bonita, Quinta-feira e mais 7, se posicionaram, apontando armas em todas as direções. A tensão era tão grande que até o vento parou para assistir. Lampião desceu do cavalo devagar, firme, arrastando as esporas no chão. Foi até o velho Ambrósio, cortou a corda com a peixeira. O velho caiu no chão, atônito. Depois foi até Antero. Cortou a dele também. Levante, menino. A voz de Lampião era firme, mas surpreendentemente suave. E por fim, cortou a de Zé Francisco. Zé quase desabou. Obrigado, capitão, murmurou ele.
Lampião segurou Zé pelo braço antes que o homem caísse. Você só roubou para não morrer. Não tem vergonha nisso. Vergonha é deixar o povo morrer de fome enquanto o boi come melhor que gente. A multidão observava, chocada. Ninguém respirava fundo. Ninguém acreditava no que via. Lampião virou para o coronel, caminhando devagar, como quem dá tempo para o outro pensar na própria morte. Agora, me diga uma coisa, coronel. Você ia matar 3 homens por causa de um boi? O coronel, acuado, ainda tentou se impor. Eles roubaram minha propriedade. Minhas regras valem aqui. Lampião interrompeu. Propriedade. Ele riu de leve. A terra não é sua. O boi não é seu. Nem sua vida é sua. Tudo isso é de Deus. E o que é de Deus não se usa para humilhar ninguém. Ele se aproximou tanto do coronel que quase encostou o punhal no peito dele. E outra coisa, o sertão não aguenta mais coronel que pensa que é dono de gente. Os capangas deram 2 passos para trás. O coronel sentiu a espinha gelar. Lampião olhou para seus homens. Amarre ele. No tronco. Igual ele fez com esses 3. Os capangas do coronel sacaram armas. Mas os cangaceiros foram mais rápidos. Azulão atirou no chão, perto dos pés deles. Maria Bonita apontou a metralhadora aérea. Zabelê girava o punhal como se estivesse cortando o vento em tiras. Os capangas do coronel recuaram. Largaram as armas. Lampião deu o veredito. Já que ele gosta tanto de justiça dura, vamos ver como ele fica no lugar de quem sofre. Ele olhou para o povo. Quem aqui tem raiva desse coronel? Quem aqui já sofreu humilhação dele? Quem aqui já perdeu comida, terra, água ou família por culpa dele? Ao princípio tímido, depois mais forte, mãos começaram a se levantar. Muitas mãos. Mais do que o coronel imaginava. Lampião assentiu. Pois hoje o sertão tem voz. E eu vou ouvir todo mundo. O coronel começou a suar. A respiração dele ficou pesada. Lampião, não faça isso. Eu posso. Você não pode nada, disse Lampião. Não hoje. Zé Francisco, ainda fraco, tentou implorar. Capitão, não mata ele, deixa Deus cuidar. Lampião olhou para ele, avaliando. Deus cuida. Mas eu também ajudo, quando o desgramado é muito ruim. O clima ficou mais pesado ainda. O coronel começou a tremer. Capitão, por favor. Lampião ergueu a mão. Silêncio absoluto. E foi nesse silêncio que o povo entendeu. Quando Lampião chega por causa de injustiça, nenhum coronel dorme seguro. A punição ainda estava por vir. E seria lembrada por décadas no sertão. A madrugada avançava, e o cheiro da ração fermentada ainda grudava nas narinas do grupo. O rojão imprevisível dos grilos e o bater do vento nas ripas velhas faziam o curral parecer vivo, como se também lamentasse o destino dos que ali ousaram entrar para sobreviver. Joana permanecia com os dedos afundados na terra seca, raspando com a unha até formar um buraco. Era como se tentasse cavar uma saída simbólica, um túnel imaginário para onde pudesse empurrar todo o desespero que vinha sufocando o peito. Ao lado, Simão observava a entrada do curral com olhos arregalados, com a cara de um homem que já não sabe se teme mais a morte, ou a vida que está levando. Nós não fez maldade não, murmurou ele, quase em um soluço engasgado. Ninguém respondeu. Porque todos sabiam que, no sertão, fazer maldade e ser acusado de fazer maldade são coisas completamente diferentes, e quem determina a diferença é o coronel de chapéu largo e dedo acusador. O vento mudou novamente. E, dessa vez, trouxe som de tropa. Primeiro um baque surdo. Depois o metal da espora chocando. E então, o barulho que faz qualquer pobre esquecer a fome e sentir só pavor. Cavalo marchando no seco. O coronel estava chegando. O grupo entrou em estado de torpor. O silêncio atingiu outro nível, um silêncio pesado, deformado, construído pelo medo de quem já sabe que não pode correr. O vigia do curral, um rapaz magro, pálido, apavorado como eles, correu até a porteira e abriu apenas o suficiente para deixar a comitiva passar. Ele tremia tanto que quase derrubou a corrente. E então, entrando como se fosse dono da própria vida e da morte dos outros, apareceu o homem mais temido em 3 léguas ao redor. Coronel Aureliano do Prado. Montado num cavalo castanho, postura ereta, rosto duro, olhar de quem nunca aprendeu a ouvir, só a mandar. Com ele vinham 4 jagunços. Todos armados. Todos sorrindo daquele jeito de quem já sabe o final antecipado. Joana engoliu seco. Simão baixou os olhos. O coronel nem desceu do cavalo.
Então é isso mesmo. Ele disse, com a voz pastosa, arrastada. Mexeram no meu gado. Ninguém respondeu. O vento pareceu esperar também. Eu perguntei uma coisa simples, continuou ele, agora puxando a rédea com força. Quem foi o cabra safado que botou a mão no que é meu? Ainda assim, silêncio. Até que Manuel, o mais velho do grupo, respirou fundo, apoiou as mãos nos joelhos e levantou devagar, como um homem cansado, mas digno. Foi eu, coroné. Era mentira. Mas no sertão, coragem é a última sopa que se serve aos que vão morrer. O coronel encarou Manuel por longos segundos, como se estivesse avaliando a melhor forma de desmontar aquele homem, peça por peça. Por quê? Ele perguntou, não pela curiosidade, mas pela humilhação. Por que o senhor achou que pode tocar no que é meu? Manuel, sem tremer, respondeu. Porque minha família estava 2 dias sem comer, coroné. 2 dias. Não é luxo, não é roubo, é fome. Os jagunços riram. Riram como hienas. Riram como quem não sabe o peso da barriga que ronca mais alto que a própria consciência. Mas o coronel não riu. A expressão dele endureceu mais ainda. Fome, repetiu. E quem foi que mandou vocês terem fome? Fui eu. Num, coroné, respondeu Manuel. Então por que eu é que pago por ela? A pergunta caiu como uma pedra. E ali, naquele instante, todo mundo percebeu, o coronel não queria resposta. Queria um motivo para o massacre. E encontrara. Simão tentou dar um passo à frente, mas Joana puxou seu braço. Não vá, ele mata-você na hora. Simão lutava contra a própria vontade de se entregar também. Mas Manuel o encarou, apenas por um segundo, e fez um gesto sutil com a cabeça, não se meta. Esse gesto, apenas esse, salvou Simão por mais 5 minutos. O coronel finalmente desceu do cavalo, tirando o chicote enrolado na sela. Abriu devagar, como quem saboreia a maldade antes de praticá-la. E aí disse, matar o boi para comer, posso até entender. Vir aqui, no meu curral, de madrugada, como ladrão, isso eu não perdoo nunca. Então ergueu o chicote. O estalo que veio a seguir cortou o silêncio. E cortou também as costas de Manuel, abrindo uma faixa vermelha na pele. Ele não gritou. Apenas segurou firme no próprio antebraço e aguentou. Coroné, por favor, disse Joana, com a voz falhando. Nós não queria desrespeitar ninguém. O coronel olhou para ela, apenas de canto de olho. Calha a boca, mulher. E voltou o chicote. Mais um golpe. E outro. E outro. Até os jagunços começaram a ficar desconfortáveis. Porque Manuel seguia de pé. Não por ser forte, mas porque cair seria aceitar que a família dele passou fome pela vontade de outro homem. Depois de 10 golpes, o coronel parou. Respirava pesado. Mas Manuel ainda estava ali. Então tá. Se o senhor tem coragem para comer o que é meu, vai ter coragem para morrer por isso também. E foi nesse momento que tudo começou a se torcer de volta contra o coronel. Porque, vindo distante, mas rápido, o vento trouxe um som que gelou o sangue dos jagunços mais experientes. O apito curto de um rifle sendo armado. Os cavalos empinaram. Os jagunços sacaram as armas. O coronel virou para trás, irritado. Quem tá aí? Silêncio. Então, surgindo por trás da tapera velha, caminhando como um rei que não precisa se apresentar, apareceu uma figura que todo sertanejo reconhece mesmo no escuro. Chapéu de couro estrelado. Cartucheira cruzada. Padim ciço pendurado no peito. Passo firme, olhar de fogo. E ele disse apenas: soltem os cabras. O coronel empalideceu na hora. Porque quem disse isso foi ele. Lampião. O rei do cangaço. E quando ele chega falando pouco, é porque a morte veio junto. O silêncio que caiu sobre o curral foi diferente de todos os anteriores. Não era o silêncio do medo. Não era o silêncio da fome. Era o silêncio da reviravolta, aquele instante em que o destino muda de direção sem pedir licença. Lampião avançou 2 passos, a sombra do chapéu estrelado cortando metade do rosto. Os jagunços do coronel engoliram seco, até o vento pareceu recuar para assistir. Eu disse para soltar os cabras. Repetiu, sem levantar a voz. O coronel Aureliano, ofegante de raiva e surpresa, girou lentamente para encarar o cangaceiro. Os olhos dele, acostumados a mandar, encontraram algo que poucas vezes enfrentou. Um homem que não se curvava diante de ninguém. Lampião, murmurou o coronel, tentando ajeitar a postura. Esses cabras mexeram no que é meu. Roubaram meu gado.
Merecem castigo. Lampião inclinou levemente a cabeça, como quem estuda um animal exótico. E você acha que é Deus para decidir quem merece morrer de fome? A pergunta ficou no ar, pesada, quase palpável. O coronel tentou recuperar a autoridade. Tão pagando pelo crime que fizeram. Lampião sorriu, aquele sorriso curto, sem dentes, que não anuncia alegria, mas perigo. Crime é deixar um cristão apodrecer sem ter o que botar na boca. Crime é bater em homem só porque pode. Crime maior ainda é gostar disso. Os jagunços do coronel se mexeram. Todos sabiam onde aquilo estava indo. E eles também sabiam que ninguém, nem coronel, nem tenente, nem governo, mandava em Lampião quando ele estava em pé de guerra. Manuel, ferido, tentando se manter firme, abriu a boca. Capitão, não se meta por nós não, o coroné. Lampião levantou um dedo. Silêncio. Um silêncio obedecido até pelos desesperados. Manuel, você calado agora. Quem resolve isso aqui sou eu. Joana enxugou o rosto com o antebraço. Ela tremia, mas no olhar havia algo novo, esperança. Uma esperança perigosa, a esperança de quem não tem mais nada a perder. Lampião deu um passo à frente. O coronel apertou a mão no cabo do chicote. Eu vou só perguntar uma vez. Disse o cangaceiro. Você bateu nesses cabras por quê? O coronel, orgulhoso demais para recuar, respondeu com a arrogância de sempre. Porque eu posso. O mundo parou. Os jagunços prenderam a respiração. Até os cavalos estremeceram. Lampião coçou devagar o couro do chapéu, sem desviar os olhos. Pode, repetiu. Mas não pode mais. E antes que o coronel tivesse tempo de puxar a arma, Lampião já tinha sacado a dele. O brilho do metal refletiu o nascer do sol. O disparo ecoou como trovão no sertão. A bala não acertou o coronel. Passou rente ao rosto dele, arrancando um pedaço do chapéu. Um aviso. Um último aviso. Bater em faminto é covardia, coroné. E covardia perto de mim tem preço. O coronel arregalou os olhos, não pelo tiro, mas porque entendeu que estava diante de alguém que não precisava matar para vencer. Lampião virou para os jagunços. Quem aqui acha justo matar pobre com fome? Quem achar, dá um passo. Quero ver macho. Nenhum deles se mexeu. Nem um dedo. O coronel percebeu, pela primeira vez, que não tinha mais exército, só homens com medo. Lampião apontou para Joana. O que foi que você viu aqui? Diz pra mim. Joana respirou fundo, com a voz trêmula, mas firme. Vi a fome, vi o desespero, vi o coronel judiando de gente que não merece morrer desse jeito. Lampião virou devagar para o coronel. Tá ouvindo? O povo fala. A injustiça tem testemunha. Os olhos do coronel tremeram. Ele parecia encolher por dentro, como um bicho acuado. Você não manda em mim, Lampião, disse ele num sussurro desesperado. No cangaço, eu não mando em ninguém. Lampião aproximou o rosto ao dele, tão perto que podia sentir o medo. Mas no sertão, justiça quem faz é quem tem coragem. E hoje, coroné, coragem você não tem nenhuma. Do lado de fora, mais passos se aproximavam. A poeira levantou-se no ar. Era o bando de Lampião chegando. Cabeleira, meia-noite, corisco, sabiá, jararaca, todos alertas, rifles em punho, prontos para o estrondo. O coronel engoliu seco. Aureliano do Prado, o homem que humilhava, espancava e enforcava pobres por capricho, agora parecia uma sombra do próprio nome. Lampião continuou. Você vai reparar o mal que fez. Vai soltar esses cabras, vai dar comida para a família deles e vai jurar que nunca mais levanta chicote contra pobre faminto. O coronel rangeu os dentes. E se eu não quiser? Lampião sorriu de novo, dessa vez mostrando o dente de ouro. Aí quem passa fome é o sertão, de cangalha. Porque eu boto fogo nessa fazenda todinha, derrubo cada cerca e deixo seu nome soprando no vento igual cinza. O coronel sentiu as pernas fraquejarem. Pela primeira vez, percebeu que estava diante de um homem que não podia ser comprado, nem intimidado. Tá bom, eu faço, murmurou, quase imperceptível. Lampião levantou o queixo. Fala alto, coroné. Pobre é surdo de humilhação. Eu faço. Repetiu o coronel, agora com a voz quebrada. Os jagunços baixaram as armas. O curral respirou de novo. Lampião deu as costas ao coronel e se aproximou de Manuel, ajudando-o a ficar de pé. Vambora, cabra. Hoje você vive. Hoje quem sangra é o orgulho dos grandes. Joana chorou. Simão desabou no chão, de alívio. E Manuel,
mesmo com as costas ardendo e as pernas trêmulas, conseguiu dizer: "Obrigado, capitão, o senhor salvou a vida da minha família." Lampião apertou seu ombro. "Salvei nada. Só lembrei o coroné de uma coisa. Quem mexe com faminto mexe com o demônio. E hoje o demônio era eu." Do lado de fora, o sol finalmente explodiu no horizonte. E foi assim que, naquela manhã, o sertão inteiro aprendeu que a fome pode levar o homem ao curral, mas a justiça pode trazer o coronel de joelhos.